Pessoal, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história real. Eu sou uma pessoa de muita fé e sempre tive um objetivo maior na minha vida, que era a família. Só que certo momento da nossa vida, eu e meu marido, nós estávamos no melhor momento. O nosso negócio estava prosperando muito. Nós estávamos focados 100% no nosso negócio. E aí nós resolvemos construir uma panificadora na capital, porque isto nós estávamos falando em Cametá, uma cidade do interior de Belém do Pará. Então nós queríamos construir uma panificadora em Belém do Pará, num dos melhores bairros lá, que é para a gente se mudar para lá e levar nossa família. Os nossos filhos já estavam terminando o curso lá do ginásio e tinham que vir para Belém para continuar os estudos. E a nossa intenção era colocar ele nos melhores colégios em Belém. Muito bem. E resolvemos que ele ia para Belém cuidar da construção e eu ficava em Cametá trabalhando e mandando, administrando, cuidando da padaria, da panificadora lá de Cametá, mandando o dinheiro para ele concluir em Belém. Muito bem. Agimos. Ele foi para Belém, eu fiquei para lá e quando os meninos terminaram o estudo lá, eles também foram para Belém, ficaram morando com a minha irmã e estudando no melhor colégio que tinha lá em Belém no momento. Muito bem. Aí continuamos. Isso aqui levou vários anos. Toda vez eu trabalhando lá, mandando dinheiro para ele, de vez em quando ele ia lá, de 15 dias, de 20 dias, e aquilo estava ficando cansativo, virou uma rotina, eu não estava aguentando mais aquilo. E, de repente, eu me toquei naquilo. Não está nada certo. Cadê a minha família? 2 filhos para um lado, eu com um para cá, o marido para o outro. Não posso ficar nisso. Aí eu me posicionei. Foi quando eu me posicionei e inverti a situação. Conversei com ele, ele não queria aceitar de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Fiz uma mala com meu filho e fui-me embora para Belém. Cheguei lá, fiquei lá e falei para ele voltar para lá, ir para lá, para Cametá. Ele não queria, eu não saí de lá. Ele fez várias propostas para mim, eu não quis saber. Fiquei lá. E aí ele foi embora para Cametá, ficou para lá. Nisso aí, que ele chegou lá, só fez piorar as coisas, porque ele ficou perdido, ele se desequilibrou de tal maneira que ele já bebia, começou a beber muito mais. Aí eu parti para a solução. Qual a solução? Aí primeiro a coisa que eu fiz foi, procurei um padre, fui conversar com ele, ele falou, larga dele. Eu falei, se eu quisesse isso, eu tinha feito, eu quero uma solução, eu quero a minha família de volta, unida e feliz. Aí vim-me embora de lá. Aí eu fui para o espiritismo, não consegui nada. Eu fui para pastor, não consegui nada. Eu fui para Seixonoê, não consegui nada. Aí estava tendo um curso de gnose. Aí eu descobri. Aí eu fui para lá fazer esse curso de gnose por 2 anos e meio. Lá a gente aprende muita coisa, Deus, espírito, alma, corpo, tudo. E aí eu fiquei estudando. Comigo, eu tinha uma amiga que ela estudava o poder do subconsciente. Eu estava sempre com ela. E se eu ia, para onde eu ia, ela também ia comigo.
e eu ainda levei os 2 filhos para ir comigo também. Aqui já em Belém. Aí nós íamos. Aí fizemos esses estudos, 2 anos e meio. Com esses estudos, eu fiquei bem tranquila, aprendi muita coisa que eu não sabia. Aí eu fiquei tranquila, que quando foi um dia, eu recebi um telefone de Cametá avisando que ele estava vindo com toda a mudança de lá para Belém. Porque eu vim de lá somente com a mala, eu e meu filho, só. Tá bom. Aí ele chegou em Belém, tomou a frente de tudo e cuidou de terminar a panificadora, inaugurar e começamos a trabalhar. Todo mundo junto, já a família toda junto. Então isso foi muito maravilhoso. Aí eu continuei na busca, estudando, lendo dentro de casa, nos livros. Só que ele não aceitava nada. Nada disso ele aceitava. Então eu estudava escondida. Toda vez que ele saía de casa, eu não estava lá, eu pegava o livro e ia estudar. Então eu fiquei estudando isso. Fiquei estudando. Quando foi um dia, ele entrou no quarto, me pegou com o livro. Quando ele me pegou com o livro, ele só puxou o livro da minha mão, falou lá algumas coisas lá, e saiu muito bravo e falou que ia queimar o livro. Tá bom, ele levou. Eu fiquei tranquila lá, comecei a me concentrar, pedir a Deus por ele, abençoar a vida dele e tal. Fiquei fazendo as minhas meditações e de repente ele manda me chamar, já estava na hora do almoço. Aí ele manda me chamar para o almoço. Aí digo, ele mandou me chamar para o almoço? Sim, ele mandou a empregada me chamar. Aí eu fui, cheguei lá, ali estava outra pessoa. Almoçamos e tal, terminou, ele foi cuidar do serviço dele, lá para a panificadora. E eu fui procurar o livro. Corri a casa toda, não achei o livro. Perguntei para as pessoas, ninguém sabia. Fui para o quintal ver se tinha algum sinal de queimado por lá. Não achei o livro. E aí, meu Deus, o que aconteceu com esse livro? Fui procurar no lixo, entrei na padaria, fui procurar lá por dentro da padaria para ver se estava escondido por lá. Não encontrei o livro. Aí eu voltei para o quarto para ir pegar outro livro para me ler. Quando eu entro no quarto, que eu vou pegar outro livro para me ler, eu encontro o livro que ele tinha levado. Gente, ele tentou queimar. Eu tô com o livro aqui, olha. Ele tentou queimar o livro. E aí eu não sei o que aconteceu. Ele voltou com o livro e deixou lá em cima da minha cama o livro. Ele não conseguiu queimar. Tudo bem. Eu continuei nisso. Continuei fazendo os meus estudos. E o que isso aqui, como foi que aconteceu? E o que eu fiz a partir daí? A partir daí, não, só continuei. Todo dia eu fazia mentalização, visualização e orava muito por intenção dele. Toda hora que dava, era de manhã, era de tarde, era de noite, a hora que dava eu fazia isso. Bom, aconteceu que ele era um homem, ele era um homem muito ciumento, machista, né? E bebia. Final de semana ele saía para beber. E eu comecei a
mentalizar a minha liberdade. Aí eu me imaginava em cima de um muro, eu andando em cima do muro, de braços abertos, como se fosse voar. Sempre me imaginava assim. Fiz isso várias vezes. Graças a Deus, hoje eu me sinto uma mulher livre. Continuando nos estudos. E continuando os estudos, eu comecei a fazer outras coisas. Como assim? Por exemplo, o meu filho Paulo, ele foi fazer uma prova, ele terminou o estudo dele em Belém, de fonoaudiologia, e foi fazer especialização em São Paulo. Ele e a prima dele foi fazer fisioterapia, e viajaram os dois juntos para lá. Quando foi véspera da prova, eu liguei para ele. Eu achei ele desconectado, longe. Aí eu falei, Paulo, o que está acontecendo contigo? Ele falou, mãe, a Cláudia falou para mim, lá uma pessoa lá dentro da casa, falou para mim, Paulo, você veio para fazer a prova. Se você passar, a tua mãe não tem dinheiro para te sustentar em São Paulo, como é que você vai fazer? Aí ele ficou pensativo naquilo e esmoreceu. Aí eu falei assim, isso no telefone, eu falei, Paulo, o que você foi fazer para lá? Fazer a prova. Então a gente só vai cuidar da prova. A gente a gente vai coisa por coisa. Quando a gente está subindo uma escada, a gente pisa num degrau. Depois que está firme nesse, a gente passa para o outro. E assim a gente vai subindo. Então, vamos cuidar da prova, vamos estudar, vai fazer as tuas orações, você sabe como é que faz, vai te cuidar, vai melhorar essa tua energia e vai focar na tua prova amanhã. Aí daí eu falei um monte de coisa para ele que eu nem me lembro. Se eu tiver que repetir tudo, eu não vou conseguir repetir de jeito nenhum. Só que quando eu terminei de falar tudo, eu senti que ele não melhorou nada. E aí eu desliguei o telefone, fui orar, fui mentalizar. Aí o que foi que eu mentalizei? A prima dele que estava lá com ele, que é a Ivete, segurando na cintura dele, por trás dele, e um telefone bem grande aqui. E aí o Paulo falava, gritado, mãe, eu passei! E a Ivete por trás, gritando ao mesmo tempo, tia, o Paulo passou! Gritando. Eu imaginei isso. Tá. Aí eu me acalmei e fui cuidar da minha vida. No outro dia eu liguei para ele, não consegui falar com ele. No outro dia eu liguei de novo, ligava pela manhã, pela tarde, pela noite, não conseguia falar com ele. Digo, tá bom, um dia ele chega. Aí deixei para lá. Que quando foi no terceiro dia, aí eu estava sentada, comendo, estava na mesa comendo, em silêncio, sozinha, que quando eu escutei barulho de chave na direção da porta, barulho de chave. Aí eu fiquei assim, quem será que tá aí? Fiquei olhando para lá. Que quando eu vi, empurrou a porta e gritou, mãe, passei!
Do jeito que eu tinha imaginado, a voz, o grito aconteceu. Bom, outro caso que eu vou contar para vocês foi com ele, com meu marido. Certo dia ele passou mal. Aí eu fui levar ele para o hospital, infarto. Aí o médico falou que estava 80% do coração paralisado. Que eu tinha que afretar um avião, arranjar um médico para acompanhar ele e levar ele para São Paulo para fazer uma cirurgia urgente. E aí eu comecei na mentalização, na concentração, na oração, pedindo a Deus por ele. Aí eu ia para o hospital, chegava lá no hospital, tava essa conversa. Só que eu não acreditava nada disso. Nada, não acreditava nem nada disso que o médico falava. Para mim, ele estava se recuperando e ele ia sair disso. Aí eu comecei a pensar, o que é uma coisa que ele gosta muito? Tomar banho. Tomar banho no quintal, naquele chuveiro lá do quintal, eu imaginei. Aí eu peguei e comecei a enxergar ele debaixo do chuveiro, com a cabeça cheia de sabão, se ensaboando, muito sabão na cabeça, de saboando. E ele muito feliz, ele cantando lá, no chuveiro, lá no quintal. Essa foi a minha imaginação. Aí eu chegava no hospital, aquela conversa. Aí eu não dava confiança para a conversa, continuava. Aí tinha que fazer um exame para ver o que tinha, como estava o coração. E nunca dava certo de fazer esse exame. Ou estava quebrado, ou o doutor Eduardo não estava lá para fazer o exame, ou alguma coisa acontecia, não conseguia fazer esse exame. E passou 5 dias e passou 10 dias e não fazia esse exame. E ele só podia viajar depois do resultado desse exame. E quando foi um dia eu cheguei no hospital e aí ele tá saindo na ambulância para ir fazer esse exame, que é o cateterismo. Tá bom. Quando foi no outro dia, aí ele voltou para o hospital. Ficou lá e eu vim embora para casa. Quando foi no outro dia que eu cheguei lá no hospital, ele já não estava mais no CTI, ele já estava no apartamento. E aí ele falou assim, olha, tá aqui meus exames, agora nós vamos levar para o médico. Tá bom. Aí o médico no próprio hospital. Estava marcado o horário, aí nós fomos, chegou lá no médico, o médico olhou todos os exames, colocou ele para deitar, ele deitou, foi escutar ele todinho, medir a pressão e tal, tudo mais. E aí ele bateu no braço dele, bateu uma porrada assim, pá! Caboclo, o que aconteceu contigo? Tu estava morto, 80% do teu coração não funcionava, e como agora tu tá bem? O que foi que aconteceu? Aí esse para mim foi algo não. Eu tenho certeza que foi Deus que fez toda a obra. Então, gente, eu continuo estudando, eu continuo fazendo minhas coisas para ir melhorando a cada vez mais. Tem hora que eu acerto, tem hora que eu não acerto e assim eu vou levando. Então, era isso que eu tinha para contar hoje para vocês, tá? Fiquem com Deus.